Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento: Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque é parceiro da Nível Cashback. Olá a todos, aqui Bottini! Ai, Bottini, você veio, Bottini, sim! Cheio de novidades e notícias incríveis para você que é empresário, porque agora é hora de vender, vender, vender! Sabe qual é a melhor maneira de aumentar o seu faturamento? É ele, o Nível Cashback! Ou melhor, ele oferece vantagens incríveis para a sua empresa. É o aplicativo do momento no Brasil! Aí você pergunta, como ele funciona, Bottini? Muito simples, a sua empresa oferece cashback. O seu cliente se apaixona pela ideia e começa a comprar e a indicar a sua loja para os amigos dele. É moleza ou não é? É moleza, Bottini. Então agora é só falar com o franqueado Nível da sua cidade e começar a vender, vender, vender. Vem pra cá. Para saber mais, entrar em contato conosco sobre o cashback, você pode entrar em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá falar sobre as oportunidades através das próprias oportunidades. Quem está aqui conosco para conversar, debater e aprofundar esse assunto, o empresário Rodolfo Rosolin, a quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Rodolfo, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado, Junque. Primeiramente, agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui realmente, tentando falar um pouco da minha experiência para o público jovem, para os jovens que estão tentando entrar no mercado de trabalho, que querem ser empreendedores também. E desde já eu peço para quem está assistindo que não existe verdade absoluta. Estou aqui apenas para transparecer a minha experiência e quem sabe assim ajudar a jovens a conquistar o que eles quiserem. Esse conteúdo. Aliás, quero aproveitar essa sua deixa e convidar você que nos acompanha, enquanto estivermos aqui nessa transmissão, pode enviar uma pergunta e um comentário aqui ao nosso convidado, que ela vai chegar aqui e você também vai participar aqui do nosso programa. Rodolfo, mas falando sobre oportunidades através das próprias oportunidades, eu gostaria de que você contextualizasse esse conceito que você criou a partir das próprias experiências no mundo do trabalho. Como é que esse conceito surgiu na sua vida? Foi assim, desde muito novo eu não aceitava muito a situação de não ter um emprego, de não ter um trabalho. Enfim, quando eu olho para dentro de casa e vejo uma necessidade de ajudar minha família, sim, eu não teria como ficar parado. Então a partir daí eu fui criando as minhas próprias oportunidades. Eu não ficava escolhendo o que trabalhar, escolhendo horário, nem nada disso. Então, a partir daí, eu comecei a caminhar com minhas coisas. Então, desde muito novo, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer vendas de tudo que eu podia fazer. Eu sempre fui um cara de vendas, gostei muito disso. Então, assim, em tudo eu enxergava uma oportunidade de trazer e gerar renda. Então, para mim, isso sempre foi muito comum, né? E hoje, eu tento passar isso para os jovens, né? Como diferenciar e tudo mais. Quando a gente fala de oportunidade além das oportunidades, é a gente fazer com que essas oportunidades iniciais nos levem a oportunidades melhores. Então, por exemplo, muitas pessoas e muitos jovens almejam um certo cargo, mas nem todo mundo, na verdade, historicamente falando, a gente não vai entrar no cargo almejado, nós vamos entrar abaixo. Nós vamos ter que conquistar um espaço dentro da empresa ou dentro do mercado de trabalho para que a gente chegue aonde a gente quer chegar. Sim. E hoje, com a facilidade, a internet tem tudo muito fácil, o jovem tem tudo muito fácil na mão, nunca se teve tão rápido as coisas, né? E eles acabam confundindo com o mercado de trabalho. Querem essa rapidez no mercado de trabalho, querem tudo pronto, muito rápido. Então, na minha concepção, eu sempre tive isso. Não adianta eu achar que eu vou conseguir tudo de uma vez.
passo a passo, eu vou entrar, eu vou conquistar o meu primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro e assim por diante. Isso eu falo da minha experiência, Junk. Desde muito cedo eu trabalhava e nunca tive um emprego só, por exemplo. Então, trabalhava no local, final de semana estava na feira, acordando 4 da manhã, 5 da manhã, indo fazer feira, ir para a faculdade, vendia brigadeiro na faculdade, enfim, sempre tentando conciliar emprego com empreendedorismo. Agora, deixa eu aproveitar essa sua experiência e fazer uma pergunta aqui, até para aproveitar essa sua linha de raciocínio. Quando você fala de oportunidades através de oportunidades, você está falando também do próprio profissional se enxergar como uma empresa. Sim, sim. Isso sempre foi muito forte dentro de mim. É saber se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente está em posição de funcionário, de colaborador, a gente acaba no máximo se enxergando como um outro colaborador. Dificilmente a gente se enxerga como dono da empresa. Então, vou dar uma enrolada aqui. Isso, é muito prejudicial para a empresa. Se eu não fizer a minha parte no meu trabalho, a empresa vai ser prejudicada. Se a empresa for prejudicada, automaticamente eu vou acabar recebendo esse prejuízo lá na frente. Então, tudo, na verdade, gira num ciclo. Então, se eu fizer a empresa girar redondo, a empresa vai me reconhecer, eu vou ter minha oportunidade e assim por diante. No mercado de trabalho, isso hoje é muito difícil porque com a internet, com essa facilidade, essa rapidez que traz, muitos jovens querem tudo muito rápido. Então, é saber enxergar a oportunidade além daquela. Então, por exemplo, mas só tem uma vaga ali, eu não queria essa vaga, ela é muito baixa para mim, digamos assim. Tem gente que gosta de usar esse termo. Eu não enxergo nenhuma vaga abaixo do que... Para mim, trabalho é trabalho. Então, tem uma vaga, eu preciso mostrar para as pessoas, para os outros colaboradores, para os donos de empresa, que eu tenho o meu valor e que eu posso alcançar um lugar maior ali. Então, acaba se tornando muito cíclico. Sim. Não, por onde eu passo, chegar, crescer, ou nos lugares que eu faço, nos meus negócios, por exemplo, tanto na minha lanchonete, quando eu fui vender brigadeiro, enfim, qualquer lugar que eu vou fazer, eu sempre digo muito aos jovens, você tem que ter uma postura que se destaca de outros, né? Primeira coisa, eu gostava de falar muito isso para minhas irmãs, por exemplo, na entrevista, comecei a falar com elas. Sim. Vou fazer uma entrevista de emprego, tem 10 meninas que vão fazer junto comigo. Tá, o que você vai falar de diferente delas? Primeira coisa. Porque se você for só mais um, ele vai escolher lá o que ele achar mais interessante, vai escolher. Agora, se você trouxer alguma experiência diferente para ele, ele vai te dar valor. Rodolfo, deixa eu aproveitar, seguindo nessa linha, eu percebo que algumas escolas estão inserindo na grade curricular a matéria do empreendedorismo. Você acha que isso, a médio ou a longo prazo, vai mudar a cultura, ser trocada a cultura do emprego pela cultura do empreendedorismo? É assim, quando a gente fala da cultura, né, sempre bate muito forte na tecla do brasileiro a cultura do CLT, Sim. do ter um emprego, de ter uma estabilidade. Estabilidade é um pouco quanto difícil de alcançar num país igual ao Brasil, na minha opinião, porque estando num emprego não significa estabilidade nenhuma. Estabilidade nenhuma. Quando a gente fala, o próprio concursado não é muito estável, porque o salário dele não varia muito e o preço das coisas variam muito. Então não tem uma estabilidade de falar assim, o padrão de vida que eu vivo hoje com esse salário é o que eu vou viver daqui 10 anos. Se eu conseguisse me manter no emprego. Então, eu acho que a cultura de empreendedorismo vai mudando, vai entrando automaticamente por esse conceito. Quem empreende consegue acompanhar mais o mercado. Assim, não existe certo e errado. Vão continuar a ter muitas pessoas que vão preferir o emprego. Senão, automaticamente não vão existir os empresários e os empreendedores, que eles precisam dessa mão de obra. Mas a cultura vai ser inserida cada vez mais sim, eu acredito. Agora, deixa eu aproveitar, eu gosto muito dessa sua fala, né? Hoje existe uma nova formatação no mercado que talvez na época dos nossos pais não existia, né?
que é você ter uma empresa, um CNPJ, que pode inclusive contratar outro CNPJ no formato do MEI, por exemplo. Sim. Que no meu ponto de vista, até gostaria que você falasse sobre isso, querendo ou não, é uma outra empresa que presta serviço para um outro CNPJ, talvez do ponto de vista do faturamento, da estrutura. Essa empresa é maior, mas ela não deixa de ser uma empresa, que é uma formatação muito diferente da CLT. Esse formato de MEI, João, que na minha visão, no meu ponto de vista, é que você fica livre para conseguir prestar serviços para mais de um local. Sim. Isso é muito positivo. Quando a gente fala de CLT, é algo bem travado quanto a trabalho. Enfim, eu acho que é muito pessoal isso. Tem muita gente que vai defender a CLT. Isso aí não é um negócio que atrapalha, na minha opinião, o mercado Sim. de trabalho. Mas a MEI entra com isso. Te dá a oportunidade de prestar serviço para vários locais. Você não precisa pagar um imposto tão alto, os encargos tão altos. Então a MEI cria essa oportunidade de as pessoas terem uma autonomia maior. Então, assim, eu tenho a oportunidade de ter um conforto de uma empresa, né? Um conforto de uma empresa que eu digo, eu estou pagando INSS, então tenho lá meus direitos, só que eu posso prestar serviço para mais de uma pessoa, posso ter mais de um emprego, enfim. Eu acho Legal. que entra muito nisso e ajuda. Agora eu queria, na verdade, eu queria que você colocasse aqui, contextualizasse dentro desse cenário, né, das oportunidades, além das oportunidades, Rodolfo, o conceito da motivação. Você trouxe um cenário muito interessante, que é aquele do ter algo no conceito, no contexto imediato, e o formato e o trabalho, a gente sabe que ele é processual, ou seja, ele é quase que contrário a essa ideia do imediatismo, né? E aí, neste contexto processual, entra o elemento da motivação. Como nutrir ela de forma que ela se torne uma ferramenta até que eu consiga o meu objetivo naquele momento. Seguramente, depois daquele objetivo, virão outros. Mas como é que eu posso nutrir a motivação no sentido que ela se torne uma ferramenta para que eu consiga aquilo que eu busco? Tudo é uma questão de objetivo e meta, né? Nunca se falou tanto sobre motivação, né? É um assunto bem em alta. Principalmente pelo quadro de pessoas com ansiedade, com depressão, enfim. O que me motiva? Eu preciso de alguma coisa para me motivar para sair disso e tudo mais. Eu tenho um conceito de motivação que eu carrego comigo um pouco diferente. Muita gente precisa de motivação para se movimentar. Então, eu preciso de um motivo para fazer a movimentação, para fazer algo. Eu gosto muito do movimentar-se para gerar a motivação. Então, assim, quando eu trago para mim, eu começo a gerar movimento, automaticamente eu vou me motivando a fazer cada vez mais. Tudo isso gera uma perspectiva do que você realmente deseja e almeja, né? Se alguma pessoa não deseja nada, ela estar parada, ela alcançou o objetivo. Sim? Então, se eu alcancei uma meta, se eu busquei uma meta, estou buscando um objetivo, então eu começo a fazer para me motivar e não me motivo para depois fazer. Esse é o meu ponto de vista hoje quanto à motivação. Se eu esperar algo de fora para eu começar uma ação, começar a reagir, na minha opinião, é perda de tempo. Então eu começo a me mexer, automaticamente as motivações vão aparecendo e assim por diante a gente vai seguindo. Alguns pensadores que defendem uma ideia, Rodolfo, eu gostaria que você comentasse, né, que quando você entra em movimento, o universo também entra. Sim. E a partir daí você consegue com mais facilidade conseguir aquilo que você está buscando. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é assim, o poder da nossa mente é gigantesco, né? A mente acompanha o nosso corpo acompanha a nossa mente. Então, os dois têm que estar em harmonia, como se fosse uma engrenagem, literalmente. Se você parar o teu corpo, teu pensamento, tua mente vai parar. Se você parar a tua mente, teu corpo vai parar. Então, um tem que ser a engrenagem para o outro. Então, eu começo a me movimentar, eu começo a gerar mais pensamento, eu começo a gerar mais ideias, e as ideias me motivam já a movimentar mais e assim por diante. Então, eu consigo gerar uma engrenagem entre a mente e o corpo, onde eu vou conseguindo me motivar, gero movimento gera motivação e assim por diante. Ah, que legal, que legal. Bom,
fantástico por aqui a nossa entrevista. Nós vamos agora para um rápido intervalo, porém na sequência, Rodolfo, eu vou pedir para você, para a gente conversar dentro desse contexto das oportunidades, além das oportunidades, inserir o contexto do network. Quero conversar um pouquinho com você sobre essa questão, a importância e como ele pode influenciar positivamente na construção dessa carreira. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento: Eurocont Negócios Imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Renata Lasso, Business Coach. Autoconhecimento, autenticidade e visão estratégica, transformando potencial em resultado. E Etecom Contabilidade. Para nós, cada cliente é único, exclusivo como você. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Então ela desenvolveu uma pesquisa qualitativa, mostrando a embalagem para as crianças. Você sabe o que é o funil de vendas e como ele funciona? Dicas de vendas, oratória e marketing. Vocês sabem quais são as 5 habilidades de um extraordinário profissional de marketing? Vocês sabem o que é o ciclo de vida do produto? Eu espero que essa dica tenha sido útil para você. Um forte abraço! A maior dor do empreendedor, quando ele começa a empreender, é a mudança do mindset. Ele vai ser um empresário, um empreendedor, um líder e um gestor. Então a Zaros, ela veio para o mercado mostrando essa transformação. Para você ter resultado e ter o sucesso, ela começa de dentro para fora. O EAD, ele foi desenvolvido para que todos os empresários e empreendedores tenham acesso a essa metodologia e a essas informações de como empreender melhor e ter resultados. Meu nome é Simone Zaros e convido você a aprender a empreender comigo e com a minha equipe da Zaros Escola de Negócios. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, nesta terça-feira, discutindo o tema As Oportunidades Além das Oportunidades. E quem está aqui conosco, conversando, discutindo, debatendo e aprofundando esse assunto, o empresário Rodolfo Rosolém. Rodolfo, no final do primeiro bloco, nós conversamos sobre a questão do network na construção desse processo, né, profissional. Como é que você vê a importância desse conceito? Eu enxergo o network, Junk, assim, muito positivamente, né? Mas eu tenho o costume de dividir ele em 2 etapas, digamos assim, em 2 partes. Uma é o network natural. O que é o network natural para mim? O network natural é as pessoas vão te enxergar de alguma forma. Então, se você está na tua empresa trabalhando, as pessoas estão enxergando. Se você está em algum lugar prestando algum serviço, as pessoas estão te enxergando. Mas como assim? Essa é a importância de fazer o melhor independente do que for fazer. Então, fazer o melhor de si em todas as circunstâncias, em qualquer circunstância, sendo no emprego que eu quero ou não. Ah, eu não queria muito esse emprego, mas eu vou dar meu melhor, vou fazer meu melhor. O network natural é das pessoas de fora enxergando o seu trabalho. Pô, o cara está trabalhando bem, vou chamar ele para conversar. Ou, estamos lá no restaurante, chega um casal de clientes, vê o garçom trabalhando bem, fala, esse cara tem potencial, vou chamar ele para conversar. Então, esse network natural para mim é muito importante, que é dar o melhor de si independente de onde esteja, porque as pessoas estão te enxergando a todo momento, elas estão reparando em você e prestando atenção a todo momento. E existe o network, que é muito conhecido hoje em dia, que é feito de várias formas, em reuniões, em internet, enfim, que é o network que eu
nada mais é hoje que, se a gente for traduzir, uma politicagem, uma troca de favor, que é pra gente começar a ter uma relação, e você presta serviço para mim, eu presto serviço para você, a gente troca trabalho, a gente troca informação, troca ideia, e assim vai criando uma questão de relacionamento. O network para mim é o início de um relacionamento. Vão ter pessoas que você vai se engajar mais e vai gerar um relacionamento, e terão pessoas que você apenas terá um contato ali, trocará informações, trocará trabalho, e é isso. Network para mim é isso. Agora, nesse processo de construção da própria carreira, né, que está inserido, claro, contextualmente nesse tema que você veio discutir, gostaria muito que você colocasse aqui, Rodolfo, a questão, por exemplo, da influência, né, da própria família em relação à construção desse conceito, especialmente no jovem, né? Como é que você vê isso? É um assunto muito delicado, João, que é muito delicado mesmo, porque é um assunto muito debatido por aí, né? Os pais têm uma cabeça, veio hoje uma nova geração com outra mentalidade totalmente diferente, e os pais ainda muitas vezes não conseguem enxergar, os filhos também não conseguem enxergar a ideia dos pais e não tem muito acordo. Então muitas vezes pode ser por uma goela abaixo, digamos assim, né? Você vai fazer o que eu quero, né? Não vai fazer o que você quer. E o filho acaba muitas vezes ali, não faz por má vontade, depois acaba fazendo outro curso, enfim. A questão da carreira hoje, João, que é muito difícil a gente tratar dentro de família. É muito difícil a gente tratar dentro de família. Poucas famílias estão preparadas a aceitar o que as pessoas querem fazer, o que os jovens querem fazer. Muitas vezes com razão, e outras vezes não, né? Eu acho que é a falta de comunicação e diálogo para chegar num acordo no meio termo. Eu acho que é a questão de abrir realmente a mente para o que querem ou não. Quando a gente traz isso para as oportunidades, além das oportunidades, Jung, a maioria das coisas que acontecem, que são fantásticas na nossa vida, a gente nunca imaginou que iriam acontecer, né? Por mais metas e objetivos que a gente coloca, as melhores coisas que acontecem a gente nem imagina. A gente não imagina porque a gente nem consegue ter noção e nem mensurar que aquilo existe. Sim. Então, assim, o rapaz está começando, a pessoa está começando a carreira agora, ou já está no meio da carreira, isso é muito importante também. Muitas vezes a pessoa passou 15 anos fazendo a mesma coisa e agora foi dispensada. E aí? Então ela está começando a carreira também. Então não são só os jovens que começam carreiras. Carreiras novas estão sendo construídas a todo tempo, né? Independente da idade da pessoa. E saber que as melhores coisas acontecem sem a gente ter uma perspectiva porque a gente tem uma oportunidade maior escondida atrás dessa oportunidade. Eu gosto muito de falar a questão de compensa e recompensa. Existe uma diferença entre essas duas palavras. O compensa é aquilo que você enxerga. Eu vou prestar um serviço lá para o Junk e ele vai me pagar X. Sim. Compensa para mim? Essa questão? Compensa. Então eu vou fazer. Aí, lá, prestando o serviço para o Junk, o fulano de tal me vê trabalhando e me chama para trabalhar também. Mais um serviço. Isso é uma recompensa. Compensou algo dentro da compensa. Então eu fui compensado 2 vezes. É algo que eu não enxerguei. Eu não saberia se ia acontecer ou não, e nem se existia esse momento. Mas aconteceu a recompensa. Isso é muito importante. De alguma forma, Rodolfo, é você diferenciar a objetividade da subjetividade? Talvez seja isso que você está falando? Daquilo que eu consigo ver com aquilo que eu não consigo ver, mas que pode acontecer também. Exato. A maioria das coisas que a gente conquista, a gente não enxergou. A gente não visualizou e falou, não, tem-se muito hoje disso, né? Visualizar o que vai conquistar. Mas como que a gente vai visualizar algo que a gente nem sabe que existe? Não tem a possibilidade. Então primeiro eu preciso viver um primeiro momento para conseguir enxergar depois o que vai acontecer. E a gente vai enxergando conforme vai aparecendo. Então as oportunidades que vão aparecendo são depois, a gente nem vai imaginar, a gente nem imagina as oportunidades. Por exemplo, eu tenho um restaurante, uma lanchonete, que veio através de venda de brigadeiro. Eu jamais imaginaria que vendendo brigadeiro, alguém iria me oferecer uma lanchonete, que eu iria comprar uma lanchonete e eu ia ter. Jamais. Eu não comecei a vender brigadeiro pensando assim, vou vender brigadeiro porque alguém vai me vender uma lanchonete. Não. Então, jamais eu imaginaria isso. E aí, as coisas vão acontecendo, conforme o movimento da primeira
agarrar a primeira oportunidade, digamos assim. Vou fazer uma análise aqui, Rodolfo. Se você pensasse que a venda de brigadeiro pudesse te trazer um restaurante, talvez esse tempo seria muito maior, né? Porque você precisaria reunir um número de recursos para poder comprar uma lanchonete. Sim. Porém, a oportunidade que você teve no primeiro momento de vender brigadeiro, muito bem feita, abriu umas portas e fez com que você ganhasse um tempo muito grande na compra, na aquisição dessa lanchonete. É essa a relação que você está fazendo? Sim. O conceito inicial dessa nossa conversa? Sim. Porque, por exemplo, quando eu vendia brigadeiro, eu já tinha meu emprego. Então, eu tinha meu emprego durante segunda a sexta, fazia feira de sábado e domingo, e vendia brigadeiro à noite na faculdade. E depois comecei a vender brigadeiro nos estabelecimentos comerciais. Se eu tivesse satisfeito ali com o meu emprego, ou buscando oportunidade só ali, talvez não teria aparecido, né, essas outras oportunidades. Então, eu não era muito satisfeito com apenas um canal, digamos assim, de oportunidade. Então, poderia ter aparecido ali? Sim, mas apareceu em outro. Apareceu quando eu estava vendendo os brigadeiros. Então, as oportunidades a gente não sabe nem de onde vão vir, nem de que forma vão vir. Só que elas aparecem a partir do momento que a gente se propõe a fazer, não quando a gente está parado em casa, né? Quando a gente se propõe a fazer algo, as oportunidades vão aparecendo. Então, e elas existem no mundo para você? Elas estão aí, né? Quando a gente fala hoje, por exemplo, tem muito desemprego, tem muito desemprego. Mas eu conheço assim, no mínimo uns 20, 30 empresários que têm problema com mão de obra. Ou seja, o que está acontecendo? As pessoas, de certa forma, estão escolhendo com o que querem trabalhar. E elas não estão enxergando que, assim, tudo bem, eu não quero trabalhar com isso, mas por um curto ou médio, longo prazo, pode aparecer uma outra oportunidade através daquilo. Mais de 80% das contratações hoje no Brasil são feitas com pessoas que já estão trabalhando. E um dado interessante, por questão de interesse nesses trabalhos, em 2021, cresceu em mais de 200% a contratação de pessoas com mais de 40 anos. E a questão, pessoas que estão começando carreiras novas. Pessoas que na pandemia, principalmente, teve muita gente que foi mandada embora, enfim, estão começando uma nova carreira. E aí estão aceitando, porque elas começam a enxergar oportunidades além da inicial. Aliás, deixa eu aproveitar, acho que está chegando uma pergunta aqui, diretor, é isso? Tá. Na verdade, o que você tem colocado aqui é uma oportunidade que foi, inclusive, colocada por um cenário pandêmico que, num primeiro momento, ele se tornou algo que foi realmente um desafio para o mundo todo. Porém, se soubermos olhar para ele, talvez ele pode ser positivo em alguns aspectos, especialmente no profissional. Quando a gente fala de pandemia, João, que é muito delicado, né? É um momento que... É a frase do momento, né? Não, ninguém esperava. Não, ninguém esperava realmente, né? Ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia. Mas eu tenho comigo assim, as tempestades têm tempo para passar, e as tempestades trazem dificuldades, e as dificuldades geram aprendizado. Eu gosto muito de transformar a dificuldade em aprendizado, né? Quando a gente transforma a dificuldade em aprendizado, a gente consegue enfrentar melhor. Nós temos, culturalmente falando, a gente gera problema em cima de problema, né? Pega um problema, em vez de resolver ele, fica girando em círculo e reclamando daquele problema e não resolve o problema. Eu pego a dificuldade, pego o problema e tento criar algo. Então, na pandemia foi muito difícil, está sendo muito difícil, só que existe agora uma retomada boa. Talvez você não consiga fazer o que você fazia antes da pandemia, mas as oportunidades estão aí. Maravilha. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando para o final do nossa entrevista, mas está chegando aqui um comentário da Sinira França Costa, dizendo parabéns, Rodolfo Rosolém Fonseca, que Deus continue te abençoando e que você alcance todos os seus objetivos. Você é muito batalhador. Obrigado, Sinira, pela audiência e pelo carinho. Obrigado, Sinira. Bom, estamos aqui já nos encaminhando. Rodolfo, quero agradecer a sua presença, a sua possibilidade da partilha, por dividir conosco as suas experiências, as suas leituras sobre o mundo dos negócios. Eu acho que isso é muito importante, né, para as pessoas compreenderem. Eu
particularmente, posso falar aqui para você, eu nunca tinha pensado neste conceito, né? Depois que você trouxe, não somente aqui, mas nas nossas conversas anteriores a esse nosso programa, e assim, é um conceito que seguramente eu vou começar a amadurecer na minha vida a partir de agora, exatamente porque você trouxe. E seguramente muitas pessoas que terão acesso a esse conteúdo também terão essa experiência, essa ação relacional em relação a esse conceito que você traz. Então, gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais e quero, claro, mais uma vez te agradecer por você ter vindo e compartilhado sua experiência aqui com a gente. Eu que agradeço muito, Junque. Eu tenho algo que queima no meu coração, que é ajudar realmente aos jovens que querem realmente algo diferente na vida. É muito difícil hoje, né, quando a gente é baixa renda, começar a ter um negócio, né? Geralmente a gente concorre com pessoas, né, com alguns outros jovens, muitas vezes, que têm recurso, né, da família. Mas o recado que eu quero dar é que não desistam, né? O verdadeiro perdedor é aquele que desiste, né? Só perde quem desiste, né? Se você errou, se você fracassou, é só não desistir que um dia a sua hora vai chegar. Que legal. É isso que eu tenho para falar hoje. Rodolfo, obrigado mais uma vez, Obrigado. Saúde e paz, Deus abençoe sempre, viu? Amém, você também. Obrigado, Junque. Imagina, eu que agradeço. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.